Olá, você está no canal ED Elétrica com engenheiro de controle e automação Edmundo. A videoaula de hoje é a sequência da videoaula de número 5. Essa videoaula se refere à automatização do processo dos 3 carrinhos, usando o CLP, o clique 02 da WEG. Vamos entender o que foi que aconteceu na videoaula número 5. Nesta videoaula, eu dei um pulso no botão liga, esse carro ele partiu, né? Ele avançou. Quando chegou no sensor 1, o sensor 1 parou este carro e mandou o carrinho 2 avançar. Carrinho 2 avançou, o sensor 3 parou o carro amarelo e mandou o carro vermelho partir. O carro vermelho partiu. Quando chegou no sensor 5, ele parou e automaticamente mandou esse carro que estava aqui parado retornar para a posição inicial e encostou, se aproximou do sensor 2. Quando ele se aproximou do sensor 2, ele mandou um sinal para o carrinho amarelo que estava aqui parado retornar, e esse carrinho, quando se aproximou do sensor 4, ele estacionou e aí ele ficou. Esse carro, na videoaula de número 5, esse carro parou aqui e aí ele ficou. Na videoaula de hoje nós vamos dar sequência. Quando esse carro, número 1, que é o preto, se aproximar do sensor 2, ele vai mandar um sinal para o carro amarelo que está parado aqui retornar, e quando ele se aproximar do sensor 4, ele vai parar. E aí é o resumo da nossa videoaula de hoje. Ok? Então, vamos entender como é que vai funcionar a nossa videoaula de hoje. Eu tenho essa simbologia aqui, ó, que é do carrinho, que é do carro 1. E observe que eu estou fazendo o seguinte, eu estou invertendo o sentido de rotação do motor. Para inverter, eu estou usando um sistema automático com 2 relés de interface. Essa simbologia aqui, ó, a simbologia aqui é de um contato reversível do relé de interface. Eu desenhei esse relé de interface, a simbologia de um relé de interface, logo aqui em cima. Ó. Mas se você não entender, eu tenho videoaula falando sobre o relé de interface e como dar inversão no sentido de rotação do motor. É o resumo da nossa videoaula de hoje. Vamos precisar de inverter o sentido de rotação do motor. Então, o que é que acontece? Eu tenho o motor e todo motor de corrente contínua tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, o que é que acontece? Na polaridade negativa, eu tenho negativo. Na polaridade negativa, eu também tenho negativo. Óbvio que se eu tenho negativo em um polo e negativo no outro, o motor não vai funcionar. Quando ali já está montada a parte física, para a gente não perder muito tempo, e o motor não vai funcionar. Por quê? Para haver tensão entre dois pontos, ó, ponto positivo, potencial positivo e potencial negativo. Para haver tensão entre dois potenciais, tem que haver uma diferença, os potenciais têm que ser opostos. Por exemplo, positivo e negativo. Se eu colocar a ponta de teste aqui, e uma ponta de teste aqui, eu vou ter um valor de 24 volts. Mas se eu pegar e colocar a ponta de teste, uma aqui e a outra aqui, eu não vou ter valor nenhum de tensão. É o que acontece aqui, ó. Eu tenho negativo e tenho aqui, ó, negativo. Então, negativo e negativo, o motor não vai funcionar. O motor só funciona se tiver uma alimentação no polo positivo, uma tensão positiva, e uma alimentação no polo negativo, uma tensão negativa, ok? Então, como é que vai funcionar? Quando eu aciono o RL1 vai avançar. Então, ó, se antes tinha negativo, o RL1 vai cruzar, ó, vai se deslocar, ó, o contato vai se deslocar para o positivo. Agora eu tenho um positivo desse lado e negativo desse. Aí o motor vai avançar. Como é que ele retorna? Agora eu vou acionar o RL2. Quando eu aciono o RL2, esse contato se desloca para o positivo e agora eu tenho positivo desse lado e negativo desse lado aqui. Agora o motor vai inverter o sentido de rotação
e ele vai retornar. E essa lógica de funcionamento serve para o carrinho 1, carrinho 2 e para o carrinho 3. Sim, aí como eu estava falando do relé de interface, olha aqui está mais fácil de você compreender. A1 é a bobina, ó, A1 e A2. No nosso painel só vou usar o A1. O A2 já está implícito, né? Já está ligado lá no painel, não preciso colocar. Eu só preciso mandar um sinal para o A1. O A2 é comum para todos os relés. Então, ó, essa linha tracejada se refere ao seguinte, que esse contato está referente a essa bobina, que é esse relé aqui. Então, o comum aqui, ó, o comum é o 11, o fechado é o 12 e o aberto é o 13. É porque eu não coloquei aqui para falta de espaço. Mas entenda dessa forma aqui. Essa é a simbologia de um relé de interface, de uma bobina de um contator, com um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. A diferença do contator é que o contator não é contato reversível, né? Os contatos são independentes. E aqui, no relé de interface, estou usando um contato reversível. Ok. E as saídas? A saída Q01 vai alimentar, vai mandar um sinal para a bobina, para A1, da bobina de RL1. Vai mandar um sinal para A1, ó, para essa bobina aqui, ó, para o A1, porque o 2 é comum. A saída Q04 envia um sinal para RL2, relé de interface RL2, que vai fazer o quê? A inversão do sentido do motor. Ele vai retornar do carrinho 1, né, que é o carro preto. E essa lógica vai servir para os demais carrinhos. A saída Q2 envia um sinal para RL3, saída Q5, RL4, saída Q3, RL3, aqui vai avançar o carrinho 3, e a saída Q6, a saída Q3 envia um sinal para o relé RL5, está avançando, e para retornar, a saída Q6 vai enviar um sinal para o relé RL6. Tudo isso aqui de acordo com a lógica de programação que nós criamos o programa dele. Agora, a saída I01 é o botão liga, a saída I02 é o botão desliga. A gente já está careca de saber. Os sensores, a ligação dos sensores. O sensor 1, o sensor 3 e o sensor 5 vai parar o avanço. Sensor 1 para o sensor 1 para o avanço do carro 1, sensor 2 o avanço do carro 2 e o sensor 3 e o sensor 5, o sensor 3 para o avanço do carro 2 e o sensor 5 para o avanço do carro 3. E quando ele para, né, quando o sensor 1 detecta a presença do carro 1, fecha esse contato e envia um sinal para a entrada I03 do CLP. O sensor 3 envia o sinal para a entrada I04, o sensor 5 envia o sinal para a entrada I05 do CLP. O sensor 2 vai parar o retorno, né? Quando o carro 1 retornar, ele vai se aproximar do sensor 2 e ele vai parar. Quando ele para ele parar, ele precisa enviar um sinal para a entrada I06 do CLP. O carrinho 4, o carrinho 2, quando retornar, ele vai se aproximar do sensor 4, vai fechar esse contato. O sensor vai enviar um sinal para a entrada I07 do sensor e vai parar o carrinho no retorno. A mesma coisa serve para o sensor 6. Quando o carrinho 3 retornar... Não, aqui não. Isso aqui não é o foco da nossa videoaula de hoje. Ok. Esse aqui é o circuito físico, que para a gente não perder muito tempo, porque senão a aula vai ficar muito prolongada, eu já montei o circuito físico. Já fiz as interconexões elétricas, já pluguei. Eu já pluguei na videoaula passada também, mas na videoaula passada eu pluguei e eu fui plugando assim, paulatinamente, e você visualizou como foi que eu pluguei. Para não perder tempo na videoaula de hoje, eu já deixei tudo plugado. Mas, se você tiver alguma dúvida, assista a videoaula anterior de número 5, que você não vai ter dificuldade. Ok? Então, vamos entender aqui agora a parte virtual, que é a programação, o programa que eu montei. Botão 1, liga o motor, o botão 1, né, o botão liga, vai mandar um sinal para a entrada I01 e o botão desliga a entrada para um sinal para a entrada I02.
Entrada de 02 já está fechado. Por quê? Porque o botão desliga está com o contato fechado. Então ele já está mandando o sinal para a entrada e 02. M01 já está fechado. Quando eu dou um pulso no botão liga, fecha esse contato, eu consigo ligar o motor. E quando eu tiro o dedo do botão liga, né? Agora, antes a tensão seguia este caminho, agora ela segue este caminho aqui. Porque eu estou usando um contato de selo. E 3 é o sensor 1. Dei um pulso, Q1 coloca o motor 1 para avançar, o motor avançou. Quando chegou no sensor 1, o sensor 1 mandou um sinal para a entrada de 03, coloca M01, que é um relé auxiliar, que é um bit de memória do CLP, M01 fechou, colocou Q2. E observe que M01, quando foi acionado, ele abriu aqui, ó, parou o motor 1, tirou Q1. E simultaneamente ele fecha esse contato e coloca C2, ó, a saída Q02 coloca C2. C2 avançou, o carrinho 2, né, avançou, que é o carrinho amarelo. Quando chegou no sensor 3, o sensor 3 fecha o contato e manda o sinal para a entrada em 04 do CLP. E 04, de acordo com a lógica de programação, coloca M02, que é a bobina, né, de M02, que é um relé auxiliar. M02 abriu aqui, tirou Q02, parou o carrinho 2 e simultaneamente fechou aqui. E aqui já tem um contato de M3 em série e colocou Q3. A saída Q3 é do carrinho 3 avançando, o carrinho vermelho. O carrinho vermelho avançou. Quando avançou, ele se aproximou do sensor 5. O sensor 5 coloca M3, M3 desliga aqui, abre esse contato, desliga o carrinho 3 e coloca aqui, ó, Q4. Q4 é o retorno do carrinho 1. Q4, a saída Q4 é o retorno do carrinho 1. Já está explicado aqui, ó. Q4, ó, saída Q4 é o retorno do carrinho 1, ó. RL2, ó, RL2 é retorno do carrinho 1. Retornou o carrinho 1. Quando o carrinho 1 se aproxima do sensor 2, o sensor 2 fecha o contato e manda um sinal para a entrada I06 do CLP. I06 colocou M4, M4 abre esse contato, desliga o carrinho 1 no retorno e fecha esse contato aqui, agora colocando Q5. Q5, quem é Q5? Q5 é o retorno do carrinho 2. Aqui, ó. Q5 RL4. RL4 é o retorno do carrinho 2. Quando chega aí Q5, é do carrinho 2. O carrinho 2 está retornando. Quando ele chega no sensor 4, ó, sensor 4 é retorno do carrinho 2, ó. Ele vai mandar um sinal para a entrada I07, quando se aproximar do sensor 2. I07 coloca M5, que é um relé auxiliar. M5 abre esse contato aqui e desliga a saída Q05 e o carrinho 2 parou, ok? E aí a gente finalizou essa parte de funcionamento. Agora vamos aqui, ó, para o quadro aqui, para a gente visualizar as ligações, ó. A ligação já está pronta. Toda essa ligação aqui, ó, ela já está pronta, para a gente não perder muito tempo. Agora, em relação ao videoaula anterior, eu fiz simplesmente, ó, ligar mais um sensor. O diferencial é esse aqui. Agora vamos criar o programa, né? Vamos criar o programa. Eu vou clicar aqui. Ladder, né? Escolher o ladder. O modelo do CLP que nós estamos usando é esse aqui. Ok. Vou conectar o CLP com o notebook. Ok. Entrada I1, que é o botão liga. I2, que é o botão desliga. Vamos colocar ali o contato em série, que é o M1 em série. E a saída Q1
que é o motor avançando, que é o carrinho 1 avançando. Eu vou colocar aí o contato de selo de Q1. Agora, Q1 avançou, e quem vai parar ele? O sensor I3. Sensor I3. Sensor I3 coloca M01, que vai abrir aqui para desligar, um contato de M01 em série com M02, agora é fechado, né? Contato fechado. Vai colocar Q2. Q2 é o carrinho 2 avançando. É o carrinho 2 avançando. Tudo que eu estou falando aqui está na lousa. Que carrinho 2 avançou e ele vai o que? Encontrar com o S3, o sensor 3. O sensor 3 vai mandar um sinal, ó, para a entrada I04. I04 vai colocar M2. Colocou M2, que aí quando ele se aproximar, ele vai abrir aqui e vai tirar o carrinho 4. Aí um contato de M2. M2. Em série com M3, fechado, vai colocar Q3, que é o avanço do carrinho 3, né? Que é o carrinho vermelho. Q3. Quem vai parar Q3? Quem para Q3 é o sensor 5, que vai enviar um sinal para a entrada I05 do CLP. I05 vai colocar quem? M3. Coloca M3. E um contato de M3. Um contato de M3 em série com M4. Agora, esse contato é fechado. Eu errei, né? Deu um erro na videoaula passada. Coloca Q4. Q4 é o retorno do carrinho 1, gente. Q4. É a saída que vai retornar o carrinho 1. Agora, quando ele retorna, ele vai encontrar quem? O sensor 2. O sensor 2 envia um sinal para a entrada I06 do CLP. I06 vai colocar quem? M4. Coloca M4. Ok. Agora, um contato aberto de M4 em série com um contato aberto de M5. Aberto não, fechado, né? Coloca Q5. Q5 é o quê? Q5 é o retorno do carrinho amarelo, que é o carrinho 2. Quando ele retornar, ele vai se aproximar do sensor 4. O sensor 4 vai mandar um sinal para a entrada I07. Mandou um sinal para a entrada I07 que vai colocar M05. E aí, parou, certo? M05. Eu vou fazer só uma revisão aqui, para não errar, né? Porque sempre, de vez em quando, sempre dá uma zebra. M1, M2, Q2, I04. I04 coloca M2. Agora, M2 com fechado de M3, coloca Q3. I5 coloca M3. Agora, M3 com fechado de M4, colocou K4. Agora, I6 coloca M4. M4, um contato de M4 em série com M5 fechado, coloca Q5. Agora I7 coloca M5. Ok. Agora vamos escrever esse programa. Ok. E vamos colocar agora aqui em rumo.
Deixa eu conferir o negócio aqui. Eita. Agora vamos lá. Agora eu vou colocar para funcionar. Ele está avançando. Quando ele chegar no M1, ó, parou, abriu aqui, né? M1 colocou K2. Quando ele se aproximar, ele vai abrir aqui, ó, vai abrir K2 e vai colocar aqui, ó, K3, Q3, que é a saída do carro 3, ó, vai abrir aqui, ó. Isso, abriu. Agora colocou Q3, que é o carrinho 3. Quando ele se aproximar do sensor 5, ele vai fechar aqui, coloca M3 e abre aqui, ó. Abre aqui, agora colocou K4 para retornar. Quando o K4 retornar, vai se aproximar do sensor 2. O sensor 2 vai mandar um sinal aqui, coloca M4 e abre aqui, ó. Isso. Agora, MK5 é o retorno do carrinho 2. Quando se aproximar do sensor 4, manda o sinal aqui e desliga aqui, ó. E esse é o resumo da nossa videoaula de hoje. Agora eu vou desligar. Ok? Então, é isso aí. Gostou da videoaula de hoje? Vai, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like, dá um joinha e compartilha. Ficou alguma dúvida? Escreve nos comentários, mas escreve mesmo. Eu estou observando lá que eu não estou recebendo quase comentário nenhum. Não tem receio, escreve nos comentários, ok? E aí, vamos evoluir? Te espero na próxima videoaula.